Jesus está aqui bem feliz em nosso meio, aleluia. Agora vem um momento todo especial, aleluia. É o momento de ouvirmos a sua palavra. Está aqui a tua serva, Senhor. Glória a Deus, glória. Que foi escolhida para trazer nessa noite ao nosso coração a tua palavra. Usa ela, Senhor, como tu sempre tem usado, Senhor. Para que nós saímos daqui satisfeitos, Senhor. Cheio, Senhor, da tua presença. Fala conosco, Senhor. Enche os nossos corações nesta noite. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. É uma passagem bem conhecida. Vai ser o nosso versículo de referência nessa noite. Mas hoje iremos falar de como podemos nos tornar um vencedor. A palavra de Deus está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Já foi tema de festividade do círculo de oração. Já foi ministrado algumas vezes aqui sobre o nosso irmão Gideão, né? Juízes 6, a partir do versículo 11. Enquanto os irmãos abrem e encontram a palavra nessa noite, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, né, irmãos? Ao pastor pela confiança, a todos os irmãos que propuseram estar aqui nessa noite, que o Senhor não venha vos dispensar de mãos vazias, mas que cada um possa receber de Deus a parte que lhe cabe. Amém? Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezarita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Os irmãos podem tomar assento. Eu gostaria de estar louvando o Senhor. Entraremos na mensagem nessa noite. Amém? Glória a Deus. É bom que depois do hino tocar o fundo. Aleluia, Jesus. Que possamos ser santuário do Senhor. Que Ele possa achar em ti uma habitação digna para o seu Espírito Santo. Oh, aleluia. Pede para Ele nessa noite. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração.
Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Santuário, em teu louvor. Santuário, em teu louvor. Oh, aleluia. Oh, glórias a Jesus. Que possamos ser, né, irmãos? Um santuário em quem o Senhor possa Glória a entrar. Deus. Esse hino é muito lindo, né? Quem está sem inspiração para orar, é só ler a letra desse louvor, né? Um louvor que engrandece o nome do Senhor. Um louvor que ele não é feito para que a igreja tenha fé, mas é um louvor que realmente adora, né? É um louvor que nos coloca como servos, como dependentes. É um louvor que reconhece que só o Senhor, né? Só Ele que pode nos salvar, que Ele conhece as nossas fraquezas, mas que Ele nos dá força com as mãos dele. E a palavra que lemos nessa noite fala sobre um jovem que estava em um tempo difícil, né? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, mas o lagar não era lugar de malhar trigo. Trigo era malhado na eira, onde todos podiam ver, onde ele poderia tomar sol, onde ele poderia estar seco, né? Porque o trigo ele não pode estar úmido. Mas por conta dos inimigos de Israel, aquele homem não desistiu de malhar o trigo. Ele procurou uma nova estratégia. E a Bíblia nos diz que ele malhava o trigo ali no lagar, escondido, para que os midianitas não viessem buscar o fruto do seu plantio. Porque aqueles que não plantam, mas querem colher. E assim eram os midianitas. Por isso que temos que cuidar daquilo que plantamos, para que ninguém colhe no nosso lugar, né, irmãos? E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava sob o jugo dos midianitas.
E eles plantavam e não tinham a oportunidade de colher, porque eles vinham e tomavam tudo. E por que esse povo estava debaixo do jugo dos midianitas? Pela própria desobediência do povo, né? Quando lemos todo o capítulo, toda a história, Gideão, o próprio Gideão aqui nessa passagem que nós lemos, ele questiona Deus. Porque o Senhor diz: eu sou o teu Senhor. Ele diz: que Senhor é esse? Que nos tirou da terra do Egito e tem nos entregado, né, nas mãos dos nossos inimigos. Mas o povo se entregou nas mãos dos inimigos, né? Porque quando saímos da proteção de Deus, não temos caminho, não temos parada, não temos abrigo. Então qualquer lugar para a chuva, seja esse lugar seguro ou não. E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, ele tinha se prostituído mais uma vez, né? Mais uma vez o povo havia saído dos mandamentos do Senhor e tinha altares erguidos a Baal. Tinham tomado para si outros deuses, porque aquele a qual os tirara do Egito já não servia mais para ele. Queriam substituir ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, não temos erguido altares de pedra, nem dado nome a deuses, ou nos prostrado diante de estátuas. Mas muitas vezes temos sim substituído ao Senhor por tantas outras coisas, né? Pelos deuses desse século. E o que acontece com aqueles que querem substituir ao Senhor na sua vida? Perecem. Porque só Ele tem o poder de nos livrar e de nos guardar. E a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor chama Gideão, e ele diz assim: porventura não te enviei eu. Porque quando o Senhor nos chama, irmão, para um propósito, quando o Senhor entrega algo nas nossas mãos, Ele nos capacita. Se Ele nos envia, Ele se responsabiliza. Mas precisamos confiar no Senhor. E a Bíblia nos diz que, embora eles estavam desobedientes, com altares erguidos a outros deuses, Gideão, ele conhecia, né, a história de Israel. Embora o seu pai não estava aonde deveria estar, mas sabia o caminho certo. Aleluia! Que bom é, irmãos, quando sabemos o caminho, porque quando a gente se perde, você consegue voltar. Triste é aquele que não conhece o caminho, né? E anda perdido sem saber para onde vai. E a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que o Senhor ordenou a Gideão antes de usar a vida dele, o Senhor disse que o usaria para livrar o povo dos midianitas. Mas a primeira coisa que o Senhor fez antes de usar a vida de Gideão foi pedir para que ele derrubasse os altares. Então há muitos de nós querendo ser usados pelo Senhor, mas não derrubamos os nossos altares. Não abrimos mão da nossa idolatria. Não abrimos mão daquilo que não agrada ao Senhor, mas queremos ser usados. E infelizmente há um comboio de profetas mentirosos que andam com um vidro de azeite no bolso e saem derramando sobre as cabeças, não se preocupando se estão prontos para serem usados pelo Senhor. Porque Deus não habita em qualquer lugar. O Senhor, quando chamou a Davi, ele não foi rei no mesmo momento, no mesmo instante. Ele foi tratado na guerra. Ele foi forjado na batalha para estar pronto. Então, ter um chamado não indica que você vai exercê-lo agora. Indica que o Senhor vai te preparar. E que muitas vezes será em batalha. Indica que muitas vezes, irmãos, não é porque a pessoa às vezes está idolatrando. O que é idolatria? É adoração. É confiar em outras coisas que não são do Senhor. Que o Senhor não tem um chamado na vida daquela pessoa. Que não é um escolhido de Deus. É, irmãos.
Mas vai chegar o tempo para que ele possa ser usado. Os altares precisam ser derribados. Aleluia. E só vence Glória a Deus. Não desiste. Só se torna um vencedor, irmão, aquele que não desiste, aquele que não retrocede e aquele que confia em Deus. Confia naquilo que o Senhor pode fazer. Confia naquilo que o Senhor fala. Confia naquilo que o Senhor é. Glória a Deus, aleluia. E quando olhamos, irmãos, para a vida de Gideão, ele foi lá, derribou o altar. E embora contra tudo e contra todos, o seu pai ficou do lado dele, contra aquele povo idólatra. Mas ainda assim ele fez prova com o Senhor. E às vezes as pessoas podem pensar, mas Gideão não teve fé. Você precisa ter certeza daquilo que Deus fez na tua vida. Então, se você ainda tem alguma dúvida, faça a prova com Deus. Vá para a batalha com a certeza. Não vá com dúvida. Porque no primeiro tropeçar você volta. Porque quando se levantou Gideão, chamou uma grande multidão. E muitos se empolgaram. Porque há muito tempo aquele povo não ouvia a voz de Deus. Há muito tempo que aquele povo sabia que estava nas mãos do midianita e que aquele Deus ao qual eles haviam levantado o altar, nada poderia fazer por eles. Mas um dia, o homem sozinho, cuidando do trigo no lagar, escondido, ouve a voz de um anjo. E certamente a princípio ele disse: "Ixi, me descobriram aqui." Porque de Deus ninguém se esconde, né, irmãos? Aleluia. Então aquele povo se animou, porque o Senhor falara com Gideão. Mas na primeira peleja, os covardes e medrosos voltem. O que eles fizeram? Retrocederam. Por que eles retrocederam? Porque ao contrário de Gideão, que fez prova com o Senhor, não tinham certeza se eles haviam sido chamados para aquela batalha. Porque muitas vezes, irmãos, estamos na multidão, mas às vezes o nosso chamado não é para aquela batalha. Então, antes da gente se armar e querer ir para a guerra, precisamos ter a certeza que é essa batalha que o Senhor quer que nós venhamos guerrear. E por isso ele fez uma prova dos ovários, molha o algodãozinho, não molha fora, não molha o algodãozinho. E ele teve a certeza que o Senhor estava com ele. E mesmo assim, diante de tudo isso, quando ele se viu que ele tinha uma multidão, porque andar com muitos é bom, irmãos. Mas aí foi diminuindo o povo. Era um monte, aí botou tanto para trás. E dali a pouco o Senhor fez mais uma prova naquele povo, que aquele que quando fosse beber água, que continuasse vigiando, esses poderiam ir, mas aqueles que se dispersassem, porque é isso que o inimigo faz. O Senhor, ele deu um chamado para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito, e não é fácil viver o propósito e o chamado de Deus, irmãos. Tem um dia que você levanta e você quer ouvir Deus falar assim, ó, chega, não precisa mais, eu vou levantar outro no teu lugar. Mas quando o Senhor nos chama, não adianta. E a Bíblia diz que alguns, quando viram a água, estavam morrendo de sede, enfiaram a cabeça e esqueceram que estavam numa guerra. Por isso que muitas vezes temos nosso espinho na nossa carne. Porque se a bonança for muito grande, a gente esquece que está guerreando. E a gente faz como esses que foram convidados a sair da batalha. A gente enfia a cabeça na bênção e esquece que há um adversário que não dorme, que não cochila, e que tudo que ele quer é que eu e você baixe a guarda, para que ele possa nos acertar com seus dados inflamados e nos lançar por terra. Por isso que o Senhor disse para Gideão: aqueles que não vigiarem mandam voltar, porque quando estiverem na batalha e por uma hora ou outra alguém disser que ganharam e ainda não ganharam, esses descansarão. Mas aqueles que se mantiverem atentos saberão que a nossa guerra é eterna e temos que estar de pé, com os olhos abertos o tempo todo, orando, intercedendo, repreendendo, nos levantando, irmãos. Porque muitas vezes é a estratégia do inimigo.
dar uma folguinha. Deixar a gente quietinho. Para a gente parar de orar, para a gente parar de buscar, para a gente achar que já está santo demais, que já está salvo demais, que a couraça da justiça já está aqui, que o capacete já está aqui e que eu posso tudo. Desconfie. Eu desconfio. Quando a coisa está muito calma, eu digo, ih, Jesus, das duas, ou eu não estou fazendo o que eu devia, ou eu enxugo grosso por aí. Porque aqui não é lugar de descanso, não. Jesus não prometeu descanso para mim e para você. Ele prometeu guerra. Infelizmente, irmãos, aqueles com os quais nós guerreamos estão aí há muito tempo, não dormem, não comem, não descansam. Porque eles sabem o que eles querem. E você sabe o que você quer? Tem guerreado para aquilo que você quer? Ou tem mergulhado no primeiro Jordão que aparece na tua frente para refrigerar a tua alma? E a Bíblia vai nos dizer que mesmo esse homem que fez lá as provas dele com Deus, aí tinha um monte de gente, dali a pouco não tinha ninguém não, né? Para quem tinha mais de não sei quantos mil, ficar com 300, irmão. E muitas vezes nós vimos isso aqui na igreja. Muitas das vezes estava uma bênção, cheio de gente que não tinha nem lugar para sentar. Daqui a pouco, e aí a gente se via nós, e às vezes você pensa, acho que Deus não me chamou não, tô doida. Não é de Deus esse negócio. Mas quando a presença permanece, irmãos, é de Deus. Porque ele precisa só de um. Só tinha um lá, Gideão, cuidando lá do trigo. E hoje não foi lá? Mas muitas vezes os nossos olhos estão na multidão, estão naquilo que a gente pode ver. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não queria que a confiança de Gideão estivesse naqueles homens, nem nele próprio. Mas a confiança dele precisava estar em Deus, porque o Senhor nunca havia planejado ganhar aquela guerra com espada. Nunca foi o plano do Senhor. Talvez tenha sido o plano de Gideão. Talvez ele tinha já planejado que armas eles iriam forjar. Quem é que ia com a flecha? Quem é que ia com o escudo? Mas o Senhor, quando Ele nos chama, Ele já tem tudo planejado. E muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Mas a hora que o cântaro quebra e a coisa acontece, a gente entende, né? Que é Ele, não sou eu. Não sou eu que faço. É o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer então que Gideão, quando viu só 300, olhou assim, de certo nem eram os mais fortes, né? Olhou meio manquejando, o outro meio querendo dormir, um com a cabeça branca. De certo ele pensou, meu Deus, se aquele tanto que eu tinha já não era muito fácil, imagina só esses aqui que ficou, Jesus. E ele pensa, né, que não seria vitorioso. E aí o Senhor manda ele lá perto do arraial dos inimigos. Vai lá, que eu tenho uma coisa para ti. E ele foi bem escondidinho. E a Bíblia vai nos dizer que os soldados conversavam entre si. Oh, glória! Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eles conversavam entre si. Um tinha tido um sonho. Olha só. O Senhor mostrou para o inimigo aquilo que Gideão não estava conseguindo ver. E aí ele disse assim, rapaz, eu tive um sonho que se acabava tudo aqui. E eu estou achando que Deus vai dar a vitória para Gideão. E aquilo alegrou o coração dele, né? Porque às vezes a gente precisa, irmãos, de uma injeçãozinha de ânimo, né? Porque mesmo que a gente crê, mas é bom, né? De vez em quando
receber algo do céu, receber algo de Deus. E ele se animou. E eles foram vitoriosos. Mas por quê? Quem é que foi o vencedor naquela guerra? Aqueles que não desistiram. Aqueles que não retrocederam. Quando ele diz os covardes e medrosos, voltem. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente é. Porque muitos daqueles que estavam logo lá no princípio, marchando, nós vamos ganhar, nem sabiam que eram covardes e medrosos. E quando aquela palavra saiu da boca dele, eles caíram em si e viram que encaixava neles aquele perfil. Eu sou um covarde, eu sou um medroso. Então eu tenho que voltar. Por que não pensar, a partir de agora eu vou ser corajoso? Voltaram. E muitas vezes, irmãos, quando alguém ponta o dedo na nossa cara, assim, ó, fala assim, meu Deus, mas tu canta ruim demais. Para, menina. Outra desafinação. Mulher, mas que palavra rápida foi aquela? Meu Deus, não sabe nem ler direito. Tu viu que tu falou aquela palavra errada? E aí, ao invés de eu ouvir essas palavras e dizer assim, eu serei melhor, eu vou me levantar, porque Deus me chamou. O que a gente faz? Pega a palavra, põe debaixo do bolso, põe a mãozinha para trás e volta. Covarde e medroso. Deus não chamou. Covarde e medroso não aguenta não. Não aguenta não, porque a gente escuta muita coisa. E se você não tiver certeza do Deus que te chamou, se você não tiver certeza do chamado que você tem, do particular que você tem com Deus, das provas que você já fez com Deus, você volta. Glória a Deus, aleluia. Vai falando, fala mais, eu puxo desse jeito. E se por acaso hoje, quando eu disse covarde, medroso, talvez se encaixou e você não volte, se põe de pé e pede para que Deus, Ele te capacite, que Ele te faça corajoso. Porque no exército do Senhor está pouco, irmãos. Muitos estão retrocedendo. Muitos estão voltando. Mas o Senhor, Ele não precisa de uma multidão alvoroçada. Ele precisa de 300 fiéis que sabem o que querem, que obedecem e que confiam naquilo que o Senhor diz. Que larga a espada e pega o cântaro, porque foi Deus que mandou. Glória a Deus. Embora a batalha não seja lugar para cântaro, seja lugar de espada, mas se Ele me mandou assim, Ele se responsabiliza. Precisamos crer e conhecer o nosso chamado. Saber a ferramenta que o Senhor nos deu. Às vezes pensamos assim, eu não consigo evangelizar. Eu não sei pregar, eu não sei. Mas o Senhor te deu uma ferramenta. Usa ela. Porque o Senhor não precisa de muita coisa, porque quem faz é Ele. É Ele quem age, é o Espírito Santo quem faz nas nossas vidas. Quando eu estava estudando a palavra, pensando em Gideão, irmãos, ultimamente o Senhor tem me levado para José. Hoje eu estou precisando sonhar mais. E eu estava pensando no nosso irmão José. Sobre o sonho, né? Porque foi através de um sonho de um inimigo confessando que Gideão seria vitorioso que ele revigorou as suas forças, né? Ele creu que o Senhor se revela ao ímpio e ao justo. E que se ele precisar falar com o ímpio para erguer o justo, ele faz. E eu me lembrei de José. Porque José, irmãos, quando ele sonhou, e aí eu estava pensando com Jesus, eu disse, ô Jesus, Glória a Deus. quando José foi lá para o cárcere, e aqueles homens tiveram sonho, e aí os homens andavam atordoados. E o que foi que José disse para eles? Conta o sonho para mim, porque os sonhos são de Deus, e Ele dá o discernimento. Aí eu falei sim. Isso não surgiu ali. Quando José, irmãos, contou o sonho para os seus pais e para os seus irmãos, ele já tinha discernimento. Ele já sabia do que Deus estava falando. Tanto que quando o seu pai fica irritado,
e disse para ele assim: ah, quer dizer então que eu, tua mãe e teus irmãos vão se prostrar diante de ti, bonitinho? A Bíblia não diz que José retrocedeu. A Bíblia não diz que ele falou, não sei. A Bíblia não diz que ele falou, imagina, pai. Nunca, a Bíblia não diz isso. Ele se calou, certamente por respeito, porque Deus me livre antigamente não responder pai e mãe, né? Não tinha mais dente na boca, não. Muitos usam dentadura, não foi porque o dente caiu, não, foi a mãe que derrubou. Hoje em dia que, meu Deus, eles falam mais alto do que a gente se deixar. Mas antigamente, aí tu acha que José ia se atrever, dizer porque o pai estava errado, mas ele sabia. Ele sabia o que era aquele sonho. Como muitas vezes, irmãos, nós sabemos exatamente aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Eu sei, irmão, eu temo, brigo, quero correr, mas eu sei o que Deus tem na minha vida, eu sei as falhas que eu cometo, eu sei o quão rasa muitas vezes eu estou, eu sei o quão o Senhor pode me usar e muitas vezes não acontece porque eu me prendo, porque eu fico ali só no rasinho. Eu sei, e Ele me cobra, porque o Senhor não deu nenhuma ferramenta para ficar enferrujada. E eu não posso viver do passado. Eu não posso ficar, ai, mas antigamente, ai, porque naquele tempo, ai, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, passou. O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso ser usado hoje? Deus não mudou. E eu acredito que nós melhoramos. Porque se estamos na presença dEle, sendo tratados pelo orelho, não vamos melhorar? Então se éramos usados antes, agora tem que ser mais ainda. E por que não está sendo usado? Porque Deus não quer? Não, a gente não dá lugar, a gente tem medo. A gente pega a palavra lá do covarde medroso e pega pra gente, e não rebate, e manda embora e se levanta. E aí, quando ele teve aqueles sonhos, ele contou pro pai e pra mãe, e pros irmãos, ele teve 2, hein? Olha, pra não ter dúvida. Contou. E o que aconteceu com José? Ele foi vendido, né? Foi lá para o Egito, longe da família. Aquela mulher atribulada se levantou. Meu Deus, que é uma pessoa atribulada da gente, né? Sempre Jesus tem poder. Que Deus nos dê discernimento, né, irmãos? Para perceber todos aqueles olhos maldosos que estão ao nosso redor, querendo aquilo que é nosso, querendo aquilo que eu sou. E a Bíblia diz então que aquele coitado daquele menino, depois daquele sonho maravilhoso, que ele ia dar por cima da carne seca, né? Porque o povo se prostrava, o fecho dele era mais bonito, foi parar lá na prisão. E a Bíblia nos diz que estava lá o copeiro e o padeiro preso, aprontaram e foram para a prisão, porque nenhum dos dois estava ali inocente, não. Um era mais culpado do que o outro, né? Mais ruimzinho. Mas inocente. E aí a Bíblia vai nos dizer então que eles tiveram um sonho e se atribularam para aquele sonho e ficaram. Às vezes a gente tem um sonho que aí Jesus fala para nós o que é e a gente não quer acreditar e a gente fica atribulado, né? Eu tinha uma amiga minha, ela ainda é minha amiga, e ela era assim, quando Jesus falava alguma coisa para ela, num sonho que fosse, ela ficava procurando alguém para dizer o que ela queria ouvir. E aí ela contava para um, ela sabia que aquilo não era de Deus, sabe? Ela sabia, né? Ela contava para um, aí ele disse, não é de Deus, fulana. Aí ela saía tristinha, coitada. Ela contava para outro, isso até achar um atribulado que dissesse aquilo que ela queria ouvir. Aí fazia, aí quebrava a cara e eu dizia, tu não estava sabendo, teimosa. E muitas vezes a gente anda à procura disso, né? De aprovações, né? E aí eles contaram lá o sonho para José e José disse para ele, José pediu, né? Me conte, porque os sonhos são de Deus. E ele dá o discernimento. Olha como ele sabia que o sonho que ele tinha tido era de Deus e como ele tinha o discernimento. Ele tinha, irmãos. E aí ele contou, falou, olha, tu, copeiro, tu vai voltar
para fazer a mesma função diante do rei, né? Que era experimentar as coisas antes, né? Meu Deus, era perigoso aquilo ali, meu Deus do céu. Porque se o rei tivesse muito inimigo, era dar a vida pelo rei, né? Quantos de nós estamos dispostos a isso? Né? E a Bíblia diz que e aí tu vai voltar. Quando tu chegar lá, tu lembra de mim? Lembra não. Lembra não, irmãos. O pessoal lembra de nós para pedir oração, para pedir campanha. Na hora que a coisa tá boa, o sumo desaparece. Não fala nem que a oração que a gente fez foi ouvida. Aí quando aperta de novo, lembra de nós de novo. E a Bíblia vai dizer então que porque ele só lembrou de José quando o negócio apertou lá de novo, Faraó. Isso é para ganhar um pontinho a mais, né? Nem todo mundo que te indica quer o teu bem não, viu? Cuidado. E aí, ele disse, olha, o copeiro vai voltar, mas do padeiro dura a palavra, né? E no outro dia se cumpriu. E quando eu estava lendo essa palavra e meditando a respeito disso, irmãos, isso é uma característica daquele que é vencedor. Porque o dom de José levou ele para a prisão. Glória a Deus, aleluia. O sonho que Deus havia dado para ele, porque ele declarou, os sonhos são de Deus. E ele revela, né? O sonho que o Senhor dera para ele, que revelara a ele, levou ele para aquele lugar. Até aquele momento ele não sabia que ele seria governador, mas ele não deixou de acreditar no poder de Deus. Ainda que o poder do Senhor não o tivesse livrado, ele ainda cria que aquele poder poderia livrar a outras pessoas. Sabe o que é isso? É você ter uma enfermidade e você orar pela cura do teu irmão. É você estar desempregado e alguém te ligar e dizer assim, ó, ora, trabalhar eu sou. Glória a Deus, aleluia. Ora, Aleluia. para uma porta de emprego para mim. Você não tem emprego, você crê que Deus faz. Embora que Ele não faça por mim, Ele faz. É alguém te ligar e dizer assim, a minha família está toda fora dos caminhos do Senhor. E às vezes a tua também está. E o inimigo joga isso na nossa cara. Mas tu não dá conta de orar nem por tu. Tu vai orar pelos outros. E a gente faz o quê? A gente se acovarda. Aleluia. E não quer interceder. Mas ele faz quando ele quer, com quem ele quer, da maneira que ele quer, irmãos. E aí a pessoa bate lá, ora, e você pensa assim, mas Jesus, eu estou orando por mim, não acontece. Mas ora por ele, porque o tempo é meu, o horário é meu, a história é minha, o começo e o fim sou eu que faço. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando esses homens que andavam atormentados contaram aquele sonho para José, e ele teve o discernimento, o mesmo discernimento que ele teve lá atrás, antes de ser jogado naquela prisão. Por que ele não poderia dizer, Senhor, por que o Senhor não me revelou também? Que eu não tinha ainda estado desatribulado, tinha ficado em casa, estava seguro em casa. Mas tudo é um propósito, né? O Senhor sabia que haveria uma fome, que ele precisava de alguém naquele lugar. E às vezes o Senhor nos envia a lugares que não queremos estar, porque o povo precisa de alguém ali. Glória a Deus, aleluia. E aí, ele não se esqueceu e ele não perdeu a sua fé, os sonhos. Embora o sonho tenha levado ele para aquele lugar. Muitas vezes, irmãos, a nossa promessa, o nosso chamado, nos coloca em lugares de dor. Mas a gente não deixa de pregar e falar, vem para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E de trazer outros para a presença dele, né? Mesmo que às vezes a gente aperta um pouco. É como as irmãs do ciclo de oração. A gente sabe que estar no ciclo de oração não é fácil. Verdade. Que tem as pedradas, que tem os levantes, que é um preço muito alto a ser pago. Mas a gente está sempre chamando mais irmão para vir. Por quê? Porque o Senhor sempre nos recompensa. Aleluia, Jesus.
A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão trazendo os seus molhos. Com alegria, aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher. E vai ver a colheita na vida de outras pessoas. Como aconteceu na vida do copeiro, né? Voltou lá para o palácio. José revelou o sonho dele e voltou para lá. Ele lembrou de José? Lembrou não. Estava na bonança, vida boa, só experimentando os vinhos com ele. E a Bíblia nos diz então que aí o Senhor mostrando para José que os sonhos eram verdadeiros. Oh, aleluia! Quando o Senhor fez com que aqueles homens sonhassem, amados, e revelou a José, como já havia revelado antes os seus próprios sonhos, e quando se cumpriu, ele estava dizendo para José: o sonho é verdadeiro, ele vai se cumprir. Eu creio, Deus, aleluia. Porque é o mesmo Deus que faz na vida dele, faz na tua. Porque ele é o mesmo. Aleluia. Se eu vi na vida dele, está aqui incrédulo, que nem me conhece, não vou fazer na tua. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez o Senhor estava mostrando para José que aquilo que ele dá, que aquilo que ele revela, ele cumpre, ele faz, ele é. Aleluia, verdade. E aí o tal faraó se atribulou, teve 2 sonhos, já ia matar todo mundo, porque ninguém sabia dizer o que era. E aí o copeiro, que achou que voltou para lá só para bonança, ele voltou para lá porque ele foi instrumento. Ele era um instrumento que seria usado por Deus, mesmo sem saber. E aí ele disse para o faraó assim: faraó estava querendo matar todo mundo, já viu? Tudo, já estava tudo com as cordas no pescoço. Só tem um lá na prisão que ele revelou o meu sonho. Manda chamar. Manda chamar ele aqui. E mais uma vez, irmãos, embora os sonhos dele aparentemente teriam sido mentirosos, porque não estavam se cumprindo, mais uma vez José chega diante do faraó e diz para ele: ó, essas 7 vaquinhas gordinhas que tu viu bonitinha, viu como coisinha gorda é boa? Vai ser os anos de bonança. Então, tu viu umas vaquinhas gordinhas que engolir as gordinhas, né? Então, nesses 7 anos de bonança, seja esperto. Além de revelar o sonho, ainda deu a instrução, hein? Beleza? Seja esperto, homem. Por quê? Ele administrou a casa de Potifar. Quem morava na casa de Potifar? Potifar e a mulher, né? Devia ter mais algumas pessoas ali. Depois ele foi para a prisão, ficou responsável lá também. Estava administrando, Deus estava ensinando para ele o que ele precisava saber. Nada que acontece na minha e na tua vida é por acaso. A não ser que você não creia que Deus guia os seus passos. Então tudo que acontece, irmãos, tem um propósito. Lá na frente a gente vai usar. Às vezes a gente não quer estar onde a gente está. José não queria estar na casa de Potifar, muito menos na prisão. Mas o Senhor estava preparando para o que ele precisaria ser. Davi, antes de ser rei, serviu o rei. Ia lá para as batalhas. Podia morrer lá, não podia? Para um rei que ele iria substituir. E a gente não quer estar no lugar de servidão, né? E aí ele disse assim: então, ó, seja esperto. Quando as vaquinhas gordas, quando tiver os 7 anos de bonança, guarde lá bastante comida no celeiro, para quando vier o tempo das vacas magras, que não vai crescer nada e dar nada aqui, você tenha para você e para vender para quem não tem. E o faraó, ele achou inteligente nesse menino aí. E como? Menino, é só Deus, irmão. Porque poderia muito bem José ter revelado aquele sonho e o Senhor não ter dado graça para que ele mostrasse o seu potencial. E revelou: tá bom, já estou sabendo, manda de volta para lá, fulano, que são os meus mãos direita, esquerda, direita, os braços, os pés, vocês vão lá e vão organizar tudo para mim. Não. Tudo que era autoridade ficou abaixo de José. E talvez aquele sonho que ele teve, que os seus pais
que talvez ele pensou nos meus pais, né, minha mãe, vão todos se curvar diante de mim. E o Senhor estava falando de algo muito maior. O Egito inteiro se curvava diante de José. Estavam dependentes de José. O faraó disse assim: José só não está acima de mim, porque Deus é fiel. E porque ele não se esqueceu Oh, glória a Deus, que aleluia. Deus era fiel. E que se o Senhor revela, Ele cumpre. E que para nós sermos vitoriosos e permanecermos com o Senhor, precisamos, irmãos, não desistir, não retroceder. E principalmente, confiarmos em Deus. Confiarmos naquilo que Ele falou. Ainda que os meus olhos não vejam, eu creio. Ainda que eu não tenha cura, eu oro pela cura do meu irmão, porque eu sei que Deus faz. Se Ele vai fazer por mim, não me interessa. Ele faz. Porque Ele não depende da minha cura para ser Deus. Ele não depende da minha libertação para ser Deus. Eu dependo dEle para minha cura e para minha libertação. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade. E aquilo que eu não consegui externar, com o Espírito Santo ministra aos nossos corações, eu passo para o pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, palavra maravilhosa.